A Casa Espírita Estudantes do Evangelho apresenta Seminário nos Domínios da Mediunidade, obra ditada pelo espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. Obrigada, Fran. Intitulada Asseio Verbal. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Paulo, Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Quanto mais se adianta a civilização, mais se amplia o culto à higiene. Reservatórios são tratados, salvaguardando-nos o asseio das águas. Mercados sofrem fiscalização rigorosa com vistas à pureza das substâncias alimentícias. Laboratórios são continuamente revistos a fim de que não surjam medicamentos deteriorados. Instalações sanitárias recebem diariamente cuidadosa asepsia. Será que não devemos exercer cautela e diligência para evitar a palavra torpe, capaz de situar-nos em perturbação e ruína moral? Nossa conversação, sem que percebamos, age por nós em todos aqueles que nos escutam. Nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Se respeitáveis, trazem-nos a atenção de criaturas respeitáveis. Se menos dignas, carreiam em nossa direção o interesse dos que se fazem menos dignos. Se indisciplinadas, nos sintonizam com representantes da indisciplina. Se azedas, afinam-nos de imediato com os campeões de azedume. Controlemos o verbo para que não venhamos a libertar essa ou aquela palavra torpe. Por muito esmerada nos seja a educação, a expressão repulsiva articulada por nossa língua é sempre uma brecha perigosa e infeliz, pela qual perigo e infelicidade nos ameaçam com desequilíbrio e perversão. Vocês vão me dar licença, mas eu vou ler essa última frase novamente. Controlemos o verbo para que não venhamos a liberar essa ou aquela palavra torpe. Por muito esmerada nos seja a educação, a expressão repulsiva articulada por nossa língua é sempre uma brecha perigosa e infeliz, pela qual perigo e infelicidade nos ameaçam com desequilíbrio e perversão. Pois é, a gente falou tanto de pensamento no sábado, né? E aí vem o Emmanuel aqui e nos lembra da palavra. Então, a boca fala do que está cheio o coração. E o coração vai expressar exatamente a riqueza dos nossos pensamentos. E quando a gente fala riqueza, a gente fala a riqueza boa e a riqueza ruim. Então, controlar as nossas palavras não deixa de ser também educar o nosso pensamento para que o nosso sentimento também se expresse na amorosidade, na firmeza e no respeito para com os outros. Vamos elevar então nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, pedindo a Ele que nos abençoe mais essa noite de estudos, mais nesse reinício de semestre que promete, Senhor, tanto aprendizado. Pedimos aos mentores espirituais dos nossos trabalhos que inspirem a palavra do Tom para que ele nos traga exatamente aquele entendimento, aquela reflexão que precisamos administrar intimamente para que o nosso conhecimento amplie também o nosso discernimento. Aos amigos espirituais que nos acompanham, que estudam junto conosco, que nos envolvem também em suas energias, que cada um possa receber por toda essa caridade que fazem de nos assessorar, de estar conosco, de nos inspirar. Entra na nossa casa, Senhor, com a vossa luz do entendimento, e as vossas bênçãos possam alcançar todos aqueles que convivem conosco. E é sob o amparo e a proteção da espiritualidade amiga e com a vossa permissão que nós iniciamos os nossos trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus e a Jesus. Muito bem, pessoal. Hoje sejam todos bem-vindos mais uma vez. Coisa boa, sala cheia. Vamos iniciar os nossos estudos dessa noite com o Tom.
apresentando então os capítulos 2 e 3 do livro Nos Domínios da Mediunidade. A palavra é sua, Tom. Muito bem, meus irmãos, olha só. Nós estamos estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade. E a Cintia apresentou, semana passada, sábado passado, a abertura, né? E depois também o capítulo 1. Nós vamos falar um pouquinho do capítulo 2 e do capítulo 3, nessa nossa abordagem hoje. Então, nesse capítulo, nesse livro, o intuito é a gente conhecer a mediunidade, né? Aí é apresentado para o André e para o Hilário, o nosso irmão Aulos, que é um especialista em mediunidade. Então, o Aulos fala assim, vamos então lá na Terra, porque lá na Terra a gente vai, na Terra que eu falo na crosta, né? Porque lá na Terra, na crosta, a gente vai ver em loco o trabalho de mediunidade, que é isso que você quer, mediunidade com o encarnado, no plano da carne, na relação de médium encarnado com os espíritos. Esse é o objetivo desse livro aqui, né? E o capítulo 2 na abertura, quando ele se dispõe a ir no centro espírita, na crosta, o nosso irmão Aulos pega uma pastinha lá. Ele explica para o André, e pega uma pastinha, e lá dentro tem esse aparelho aí. É o psicoscópio, nessa pastinha. É uma pasta pequena, não é uma pasta grande, não. Então, o Aulos pega essa pasta e fala, vamos lá para a crosta, e a gente vai olhar esse psicoscópio aí. Esse aparelho aí é só um modo de dizer, né? Uma interpretação do que seria o psicoscópio. Não é isso, é só a gente pega uma fotinha e põe aí, né? Mas a ideia é que seja um aparelho que o Aulos vai usar lá no centro espírita quando nós chegarmos nesse momento, né? Então, o Aulos fala assim, olha, nós vamos visitar uma casa espírita que tem lá um grupo de 10 companheiros, com 4 médios detentores de faculdades regularmente desenvolvidas, que são pessoas de moral respeitável. Então, ele vai lá numa reunião mediúnica, vai conhecer esse grupo que tem 10 companheiros, desses 10 tem 4 trabalhadores que têm, assim, uma mediunidade um pouco mais acentuada, né? Aí o André fala, pôs uma fotinha lá para a gente falar quem é que está dialogando, tá? O André falou, olha, é verdade, então a gente queria conhecer esse centro, né, e dos irmãos encarnados. E quando o Aulos pega a pastinha, ele pega o psicoscópio, que é esse aparelho aqui, ó. Olha, vamos usar esse aparelho aqui, ó. Aqui está ele, de modo a facilitar-nos os exames e os estudos que nós encontraremos lá na casa espírita, sem um impositivo de acurada concentração mental. Então, os espíritos, normalmente, quando vão se aproximando da gente, eles concentram-se mais e percebem a aura, o pensamento, as emissões, as nossas radiações de encarnado. Mas ele vai levar esse aparelho aí e vai fazer a mesma coisa, sem a necessidade dessa concentração, ele vê mais rapidamente, né? Já mostra através do aparelho, sem a necessidade de a pessoa ficar pensando fortemente, né? E esse aparelho é para isso mesmo, é para ouvir a alma, auscultar a alma, ver o batimento da alma, né? Perceber a irradiação da alma, né? Encarnada. E a partir dessa lição, dessas radiações que o encarnado tem, o aparelho define lá para eles, espírito, no caso do Aulas, para o André e para o Hilário, o que cada um está pensando. A gente vai avançar um pouquinho, vocês vão perceber, né? Então, o aparelho faz essa função. Quem olha através dele vê o que o espírito encarnado pensa, as emoções dele. E o Aulas faz uma augura aí, ó. Quem sabe lá no futuro tenhamos um aparelho desse entre os homens. Esperemos, né? Desejamos. Imagina um aparelho desse entre nós. Vamos avançar. Então, enquanto eles estão trafegando na direção da casa espírita, o Aulos vai explicando o que esse aparelho faz, né? Esse é capaz de, esse aparelho, o psicoscópio, é capaz de anotar as possibilidades, mostrar as possibilidades
e categorizar a situação da pessoa, de qualquer pessoa, ou de um grupo de encarnados, né? Então, ele direciona o aparelho para o grupo ou para uma pessoa, e esse aparelho já mostra ali, através da tela dele, o que que essa pessoa emite, né? Eu pus uma fotinha para vocês entenderem. As fotos têm esse direcionamento, né? Então, tem uma pessoa lá que emite alguns raios e o aparelho capta essa emissão mental e mostra lá a possibilidade dessa pessoa. Possibilidade no sentido, o que que essa, se ela emite para o bem, olha, as possibilidades dela são boas, já está no caminho certo. Se ela pensa negativo ou ruim, essas coisas, olha, a possibilidade não é tão boa, né? Categoriza a situação desse espírito. Ele é bom, ele é mau, ele é atrasado, ele está pensando coisa ruim. Esse é o objetivo desse aparelho. O Hilário fala assim: qualquer de nós pode passar por isso? Qualquer pessoa? Sem dúvida, né? Passando o aparelho na pessoa, mostrando, né? Você pode identificar o valor da individualidade humana pelo raio que ela emite. Então, o aparelho tem uma função de ler os raios mentais ou as irradiações de cada pessoa. Olha que interessante esse aparelho. Direciona para lá e ela vai mostrando tudo que a pessoa é, curiosamente, né? Sem disfarce. Não tem como esconder aqui. Então, a pessoa pensa, a pessoa irradia, a pessoa sente, ela irradia, né? Então, veja que o aparelho mostra a moralidade da pessoa, o sentimento, a educação e o caráter, são todos perceptíveis. Basta mostrar o aparelho. Não tem esconderijo para o aparelho desse. Então, como é que você engana um espírito que tem um aparelho desse? Não tem jeito, né? Não há. Então, esse é o objetivo desse aparelho aí, psicoscópio. Então, o nosso irmão vai falando mais. O Hilário pergunta assim: poxa, e se tiver uma pessoa ruim aí nesse grupo, nesse grupo de 10 que nós vamos visitar, ou qualquer grupo, se tiver alguém lá que pensa mal, a gente vai expulsar ele? Eu estou vendo que ele não é boa pessoa. Vamos tirar do grupo? Aí o Aulus fala: não é preciso fazer isso, não, Hilário. A própria consistência, o próprio grupo se encarrega de fazer isso, né? Se a maioria do grupo pensa bem, essa criaturinha que está equivocada vai por ausência de afinidade do grupo e vai se afastar. Sim. Então, mesmo a gente tendo o psicoscópio detectando isso, a espiritualidade não vai falar para o dirigente do grupo: tira esse, tira aquele, não serve, né? Se afasta por definição, por afinidade mesmo, né? Vamos para frente. Próxima. Aí o André, o Hilário continua perguntando para o Alves. Mas então, se for uma instituição, né? Se for, não for um indivíduo qualquer, uma instituição, uma casa espírita renomada, uma casa espírita conceitual, ou qualquer casa respeitável, não precisa ser nem casa espírita, lá na igreja, lá no pastor, onde for, que o aparelho é usado por espírito, né? Não é uma casa espírita somente. E se isso acontecer, né? Se esse companheiro mais difícil estiver na instituição e desequilibrar a casa, aí ele fala assim: olha, nosso trabalho não é fazer isso. Mesma coisa, ele vai se afastar, né? Por ausência de afinidade do mesmo jeito. Ele está falando aí, a vida vai se ajeitar, vai se encarregar, né? Veja que a espiritualidade, com isso, não usa o aparelho para ficar fazendo assim uma espécie de vigia de cada um. Né? Para isso, e o Hilário faz um comentário muito bom e eu fiquei pensando para a gente aqui. O Hilário vai observar, pergunta bastante e faz um comentário conclusivo. Fala assim: imaginemos uma sociedade humana que pudesse retratar a vida interior dos seus membros. Olha, isso economizaria grandes cotas de tempo na solução de muitos problemas. Ele faz uma afirmação, um pensamento dele. Você imagina nós aqui também, gente, se nós tivéssemos um psicoscópio, né? Um aparelho que pudesse ler as emoções de um companheiro. Será que a nossa sociedade hoje está preparada para isso?
nós teríamos capacidade para enfrentar um aparelho? Nós temos aquele polígrafo, lembrei agora, lembra? Polígrafo é aquele aparelho que, acho que é polígrafo que chama, um detector de mentiras, que põe lá na pessoa e ele faz as perguntas e a emoção dela, o gráfico sai lá, ó, que mentiu, que alterou a emoção. Imagina um aparelho desse, né? Nós pegássemos esses criminosos, fez isso, fez aquilo, e falar assim, conta para nós aqui, e ele tentar esconder a emoção. O psicoscópio não deixaria, né? Eu, de mim para comigo, eu não sei se a nossa sociedade suportaria isso hoje. Na verdade, diante dos fatos, a nossa evolução moral ainda não suporta um aparelho desse. Talvez com o tempo pudesse chegar aqui. Mas seria muito bom, hein? Ter um psicoscópio para nós. Em cada ambiente tem um psicoscópio. Muito bem. Então, nós estamos caminhando aqui, nós então chegamos na casa espírita. O André, o Eugênio, o Hilário e o Alves chegam na casa espírita. Então, eles entram na casa espírita e eles entram lá no fundo, tem uma reunião mediúnica, irá acontecer uma reunião mediúnica, e eles se deparam lá com um grupo, né? Já esses 10 já estão em harmonia, já estão conversando, ouvindo uma canção, eles estão numa conversa fraterna, né? Lendo um texto preparatório, fazendo alguma coisa que vai antecipar a preparação para a reunião mediúnica iminente, né? Por quê? Ele faz uma afirmação, o André falando aqui, que esse grupo sabe que não pode abordar o plano espiritual sem atitude nobre. Então, eles chegam naquela reunião, deparam com esse grupo, fazendo orações, cantando, talvez, estudando algum texto, na preparação do ambiente. Não tem confusão, não estão conversando conversas desinteressantes, como a Cíntia falou, usando a palavra do lado correto, fazendo a abordagem certa, né? Então, eles vejam essa reunião que vai acontecer. Nesse momento, o André, ele não está na reunião mediúnica ainda, estão na preparação somente, não tem facilidade ainda, eles estão naquele momento que antecipa a reunião. Eu não sei se todos aqui fazem parte de reunião mediúnica, mas é bom a gente, quem se ambienta já sabe, mas quem nunca participou também fica meio curioso, né, do que acontece, e a gente faz essas preparações mesmo, a gente reúne, conversa, dialoga lá coisa boa, né? Faz essa preparação como o André observou aí. Muito bem. O André, então, pega a pastinha lá que trouxeram com o psicoscópio e direciona o psicoscópio para o ambiente. Para o ambiente. Primeiro ele direciona para o ambiente, depois ele direciona para as pessoas. Quando ele aponta o psicoscópio para o ambiente, ele consegue ver as expressões da matéria física que mudou de aspecto. Porque nós olhamos a matéria física e o André estava olhando a mesma matéria física, mas fazendo as suas irradiações próprias. Porque toda matéria tem vibração, né? Tem elétrons, tem eletromagnetismo, né? Tem vibrações. Então, quando ele aponta o psicoscópio para este ambiente, ele fica assim estupefato, de certa forma. E o teto, a parede, os objetos de uso, muda assim. Ele vê as coisas de uma forma diferente. Então, lá, mas com aquela emissão de forças, né? Aquela claridade, assim. Ele fica estupefato com aquilo, olhando pelo psicoscópio. Depois, ele olha para os companheiros, esses 10 lá, 10 ou 12, 10, né? 10 companheiros. E aí, ele percebe o ambiente espiritual naquela reunião mediúnica. Então, ele está vendo o encarnado sentado ali, né? Mas também está vendo o ambiente espiritual. E ele diz assim, que esses 10 estavam mais próximos entre si. E ele teve a impressão de ver sobre a mesa, né, uma coroa de luz solar. Parecia uma coroa que tinha uma cor, assim, uma emissão solar, né, brilhante, com 10 pontos.
Como eram 10 pessoas, ele viu 10 pontos dessa coroa, né? Fazendo a união do semblante espiritual dos amigos em oração. No centro de cada coroa, ele viu o rosto de cada um. Então era uma coroa grande, né? Porque a reunião tinha uma sala com 10 pessoas, era uma coroa assim, de certo tamanho, e emitia esses raios dourados. Ele falou assim: brilha como o sol. Eu vejo aqui que é uma reunião, e são pessoas normais, a gente vê adiante, né? Estava impresso na preparação da reunião mediúnica. Então tem essa luz toda lá dentro da sala. E aí ele vai assim, vai andando um pouco mais, a observação do André, ele fala que ele ficou atento, né, ao círculo dos rostos fulgurantes, unidos entre si, como se fossem 10 pequeninos sóis. Então, os médios encarnados estavam unidos por essa irradiação, né, desses pequenos círculos, né, desse círculo de rostos fulgurantes, a maneira de 10 pequeninos sóis. Veja o plano espiritual da reunião mediúnica. Brilhava como o sol. E os médios estavam conectados entre si por essa coroa de luz, né? Cada um desses médios tinha uma auréola de raios quase verticais. Tinha a coroa, mas tinha assim uma auréola sobre eles. Esse rosto estava na mesa, né? Mas sobre cada dedo tinha uns raios verticais sobre a coronária, aqui, a cabeça, né? Quais se fossem antenas de ouro. E caiu do alto abundantes jorros de luminosidade estelar, que tocando a cabeça das pessoas, né? Fazendo essas correntes de força, né? Ao redor do cérebro dessas pessoas. Então, tinha aquela coroa na mesa, fulgurante, e na cabeça de cada um tinha uma projeção, vinha sobre eles raios quase verticais, né? Caiu do alto, abundante jorro de luminosidade estelar. Veja, eles estavam cantando, conversando, na preparação mediúnica, estavam fazendo ali uma leitura edificante, né? E do plano espiritual, o André viu tudo isso. Uma reunião mediúnica, que acontece comumente em qualquer lugar, em qualquer casa espírita aí. Estava acontecendo tudo isso. Veja a maravilha de uma reunião mediúnica. E o André, com base em tudo que ele fez, ele faz uma pergunta muito característica e me fez refletir sobre isso, sabe? Ele falou assim, para o Alves: esses companheiros encarnados aí são grandes iniciados? Porque ele viu tanta beleza, tanto colorido, tanto brilho, né? E os encarnados recebendo tudo aquilo, ele falou: nossa, esses companheiros aí são grandes especialistas, né, em mediunidade, são almas muito evoluídas para receber tudo isso. E o Aulus joga um banho de água fria, ele fala assim, um banho de água fria, né? Diz assim: são pessoas comuns. São pessoas comuns, né? Como nós, como eu aqui, pessoa comum que participa de uma reunião lá, né? Eu comem, bebem, vestem-se e apresentam-se na Terra como pessoas vulgares. Então, veja, são pessoas comuns que estavam naquela reunião mediúnica, mas ele faz uma oposição. No entanto, trazem a mente voltada para os ideais superiores. Trazem a mente voltada para os ideais superiores. São pessoas comuns, mas que pensam no bem. Estava na reunião mediúnica, mas pensando no bem, pensando em fazer a coisa certa, né? Come, bebe, veste, mas estava naquele dia, naquela reunião, pensando no bem, meus irmãos, recebendo todo aquele influxo das energias superiores. Então, vamos falar de nós, né, vamos dizer que somos nós, né? A gente procura disciplinar, vamos exercitar a renúncia, porque vai lá fixamente, continua, né? Persevera nas reuniões. A gente tenta cultivar a bondade e vai se esforçando no próprio bem, no esforço próprio no bem, e a gente vai avançando, vai melhorando, né? E aí, com isso, com esse esforço, com essa perseverança, com essa renúncia, essa continuidade nas reuniões, nós somos assíduos, né? No sentido assim da participação lá,
a gente vai adquirindo um teor mental, de radiação mental, né? É isso que o André viu lá no psicoscópio. Você irradia e recebe aquilo lá. Veja, são pessoas comuns. O André pensa que são pessoas diferentes, mas são pessoas normais. Muito bem. Continuando aqui. Aí o Hilário fala assim, mas e a luz? E a luz que nós estamos vendo aqui no psicoscópio? E essa luz que mudou, né? Porque eu estava vendo a matéria aqui da carne, de repente a luz mudou. E essa luz toda, né? E os dois estavam vendo o plano espiritual. Aí o Aulos fala assim, você não sabe que todo homem, toda pessoa é um gerador de força? Toda pessoa é um gerador de força. Nós irradiamos, nós projetamos o nosso pensamento, né? Então, toda matéria viva emite radiação, né? A gente vai olhar naqueles espectroscópios, são aparelhos que medem radiações. Na química se usa muito. Você quer medir a luz emitida por um elemento, você joga o elemento químico lá no fogo, por exemplo, ele tem uma luz. Você esquenta lá e produz uma coisa, né? Você faz essa questão de difração da luz, você consegue ver cada elemento com a sua cor característica. Então, toda coisa viva emite luz. E esses encarnados lá estavam emitindo a sua luz característica, né? E o Aulos fala assim, bem, eles emitem luz e são almas regularmente evoluídas, né, do jeito que eles são, na sinceridade, na devoção ao bem, como nós falamos aqui, né? E pode, desse modo, projetar seus raios mentais. Lembra que o psicoscópio lê os raios mentais. E os encarnados, eles estavam lá também irradiando seus pensamentos, né? Seus raios mentais que lhes são próprios. E o aparelho via lá. E aí falou, olha, todo mundo irradia. É isso que ele está falando. Aí, com essa irradiação, você recebe aquelas energias superiores, como o André falou que viu, aquela torre de energia sobre a cabeça das pessoas, né? Isso vai enriquecendo o próprio sentimento. Então, o encarnado irradia seu raio mental, do pensamento, recebe de cima das fontes superiores, né? E vai melhorando aqui a nossa força, né? Seus raios. E o Hilário fala, mas que raio vital é esse? Ele fala assim, porque quando a gente recebe do alto, a gente troca, há uma troca aqui, né? Raio vital e os superiores nossos também nos irradiam nessa troca de energia, né? E a gente vai ficando mais forte. Os nossos raios vitais vão ficando fortes, né? A gente vai falar, que raio vital é esse que você está falando, Alves? São os nossos raios ectoplasma, todos nós, né? Nessa troca de raios, né? Você manda para cima essa sua irradiação, você também se sente fortalecido no seu ectoplasma, né? Todas as criaturas, todos nós, né? Temos essa energia, essa fonte própria de energia, né? E a mediunidade é isso, repousa nessa troca, os alicerces da mente. Ele confirmou, faz uma assertiva aí. O estudo da mediunidade repousa na mente. Veja o que nós estamos falando aqui. O espectroscópio, ou melhor, o psicoscópio, leu a mente de cada um daquela reunião lá, né? Então, a mediunidade está na mente de cada um. Aí ele tenta explicar o que é o ectoplasma, né? Não é o objetivo nosso aqui, mas é uma energia nossa aqui. É uma energia, né, que nós expelimos do nosso fluido vital, nossos raios vitais, tá? Muito bem. Essa foi a leitura do psicoscópio. O psicoscópio mostrou lá, estou indo até muito rápido, se vocês não ficarem assim, mas o psicoscópio fez isso, mostrou lá na primeira abordagem o que acontece na reunião mediúnica, as emissões mentais dos encarnados, a qualidade das emissões mentais, né? O tipo de raio emitido, e a partir dessas emissões mentais,
A equipe mediúnica, ou melhor, a equipe espiritual pode qualificar o médium, né? Ó, esse aqui, hoje nós temos que... Ele não tá bom, não. Esse aqui está melhorzinho. Este aqui está pensando em coisa ruim, né? Este aqui nós temos que anular. Este aqui nós... Sabe essas coisas? Vocês podem, a partir da análise desse pensamento das pessoas, você vê a qualidade do médium. Muito bem. Agora nós vamos entrar no capítulo 3, que é uma chama equipagem mediúnica. Equipagem mediúnica, qual é a equipe que estava trabalhando? Quem são esses médios? Vamos analisar alguns daqueles 10. 4 são, já têm uma certa característica de mediunidade do que os outros 6. Então, a gente vai entrar nesse capítulo, o André vai olhar, e o Hilário e o Aulos vão perceber esses 4 aí. Dos 10, a equipe mediúnica, a gente vai entender melhor o que acontece com esses 4, tá? Muito bem. Primeiro que eles olham é o dirigente da reunião, aquele que está lá. Ele fala assim: este é o nosso irmão Raul Silva. Vou fazer uma fotinha para vocês perceberem. Vamos dizer que seja este terno aí, ó. Raul Silva. Ele dirige aquela reunião mediúnica naquele momento. Aí eles falam assim para ele: olha, é uma pessoa boa, desempenha o seu dever, né, com retidão, correto no seu dever. Não o dever mediúnico somente, mas o dever da vida. Porque o raio mental expressa a vida, não expressa o momento mediúnico, não é isso. Expressa a pessoa. Então, o Raul Silva era correto no desempenho de seus deveres, tem muita fé, né? Lá na direção do grupo, ele consegue conciliar as pessoas, né? Entender as pessoas. Ele é, veja, é uma pessoa bacana. Está lá na reunião mediúnica para fazer isso, para dirigir o grupo. Olha, vamos ouvir esse, vamos ouvir aquele. Olha, facilidade com fulano. Tem conversa. Esse o objetivo do Raul Silva ali. É um instrumento fiel. Veja, a espiritualidade confia no Raul Silva. Confia no Raul Silva, né? Porque ele tem uma mente boa, ele reflete o desejo dos espíritos. Então, o diretor espiritual reconhece no diretor carnal, Raul Silva, um companheiro competente. Depois ele fala da outra médium, chama Eugênia. Tem uma médium lá que chama Eugênia. Ele fala assim: essa é a nossa irmã Eugênia. Mais para frente, no decorrer do livro, a gente vai entrar no trabalho de cada um. Nesse momento, a gente está falando só dessa equipagem. O que que cada um oferece na reunião mediúnica, né? O que é que cada um, vamos falar assim, tem das suas capacidades para essa reunião lá. Então, quem é médium sabe aqui, né? Mas então ele fala dessa médium, Eugênio. Ele fala assim: é uma médium muito dócil, que promete brilhante futuro na expansão do bem. Veja bem, ele viu a ficha mediúnica da Eugênia, falou assim: a Eugênia tem futuro, ela será uma médium ainda muito melhor, pelo que eu estou vendo aqui da irradiação dela, né? Ela é um excelente órgão de transmissão do pensamento, da psicofonia, né? A espiritualidade vê nela que é um excelente órgão de transmissão das instruções. Ela tem uma intuição clara. Já falou da mediunidade que ela tem. Ela é órgão de transmissão excelente. Ela tem uma intuição clara. O que é a intuição? É, assim, uma mediunidade, de certa forma, de pressentimento. É uma pessoa que ela não é algo definido, é empírico. Ela sente um conhecimento. Ela antecipa alguma coisa. Não é algo concreto, é algo assim do sentimento da pessoa, né? Então, é como se antevisse o que for acontecer amanhã. A intuição é isso, né? Você sabe que algo vai acontecer, sabe alguma coisa. Então, na reunião mediúnica, ela tem uma intuição, ela percebe que, né, que eu quero dizer isso aqui, né? Ela é uma boa pessoa, tem moral, tem a vantagem de conservar-se consciente nos momentos do intercâmbio. Facilita.
O médium consciente facilita muito o trabalho da espiritualidade. A gente vai ver lá no capítulo 6 o trabalho da Eugênia, quando ela é consciente. Ela, ela permite a comunicação do espírito na psicofonia, mas com a autonomia própria dela. Então, o espírito se aproxima para conversar, mas ela está ali vigiando. Qualquer coisa que ele fizer, ela retoma o comando. Ele está falando, mas o comando é dela, né? Ela está consciente na comunicação. Ela antecipa a fala, por exemplo. Antecipa não é bem falar, é assim, o espírito vai falar, mas ela faz um filtro. Você vai falar "ah", dependendo da forma como ele fala, ela não permite, porque ela já filtra a comunicação. Isso é mediunidade consciente, né? Não é solto. Entenderam? Então, o Eugênia tem essa capacidade aí. Uma médium muito boa. E vamos avançando aqui, ó. Ele tem outro companheiro, chama Antônio Castro. Quem está falando isso aqui, gente, é o Aulos no livro. O Aulos está apresentando para nós esses 4 médios que têm uma capacidadezinha maior do que os outros 10, do que os outros 6, né? Tem um médium lá, um homem, chama Antônio Castro. É uma passividade. Ele dá passividade para que aconteçam os fenômenos mediúnicos, né? Mas a espiritualidade tem que vigiar ele. Ele desdobra-se com facilidade. Quando ele desdobra, é assim, ele entra numa certa letargia, ele dá passividade, já não é consciente, percebe? Ele deixa o corpo ficar muito, assim, uma espécie de dormência, e ele sai do corpo, ele, espírito, sai. Né? Não é que ele recebe um outro, uma passividade de receber, ele recebe um companheiro, nesse caso aqui, ele sai do próprio corpo, né? Então, nesse caso, ele desdobra-se com facilidade, então precisa mais estudo, ele precisa de mais estudo e mais experiência. Veja que nós falamos lá atrás que o André, ele se assustou com a luminosidade desses companheiros aqui. E falou assim, mas são almas evoluídas? E quando a gente vai analisar cada um aqui, a Eugênia, por exemplo, tem a dificuldade dela. O Antônio Castro, você vê aqui, ó, apesar de emitir tanta luz, mas ele tem essa dificuldade, né? Aí, quando ele tá desdobrado, né, ele fica meio confuso, parece uma criança. E quando ele dá passividade, tem que vigiar. Ele não é um médium como a Eugênia, ele é um médium que fica à mercê do companheiro do comunicante. Percebe a diferença dele para a Eugênia? A Eugênia tem dominância, tem domínio. O Antônio Castro não é assim. O Antônio Castro deixa. Ele não exerce o primeiro papel de dialogador ou de vigilância, né? É um médium mais solto, precisa aprender mais. Mas, porém, será valioso. Veja esse companheiro, está aprendendo, como todos nós, né? Aí tem uma explicação do que é o desdobramento, né? É uma forma que o espírito sai, exteriorização do espírito, né? O espírito se afasta do corpo. A alma, no caso, está encarnada, né? Ele permite, ele entra na reunião mediúnica, ele entra numa certa sonambulismo provocado, e o espírito dele vai. A alma, no caso, sai. Fica assim. E fica vendo as coisas lá fora. O corpo está aqui e ele está desdobrado. Isso é mediunidade de desdobramento. Às vezes ele se lembra das coisas, às vezes ele conversa lá, às vezes ele traz para alguma coisa que ele viu, né? Às vezes lá em espírito está falando lá, o espírito está conversando e o corpo está se manifestando aqui. Então, ele fala e o corpo é como se fosse um telefone, ele fala lá e o corpo responde aqui, né? Porque está ligado ainda, lembre-se disso. Isso é a mediunidade que o Antônio tem, que é de desdobramento. Ele também tem a passividade de psicofonia, por exemplo, mas ele fica mais à mercê. Ele não é tão com quase nenhuma consciência como a Eugênia. Aí ele vai falar aqui agora da outra médium. Nós falamos do seu Raul, falamos da Eugênia, falamos do Antônio Castro, né? Antônio Castro, chama Antônio Castro. Vamos falar um pouco mais profundamente da Eugênia.
Essa senhora chama Eugênia aqui, era um caso curioso, a gente fala, o Aulus fala mais dela, do grupo dos quatro, né? Mais para frente serão abordados um pouquinho mais individualmente. Mas aqui ele fala que essa outra médium, chama Eugênia, ela já tem mais de 50 anos, né? E tem muitas batalhas morais, né? Foi viúva e ficou viúva com 30 anos, né? E criou os filhos. Ela está viúva, tem mais de 50 anos, mas até viúva jovem, né? Com 30 anos, né? Mas optou por cuidar dos filhos. E nesses anos que ela tem, ele conta que ela passou muitos problemas na encarnação. E está passando, de certa forma, né? Então, a gente acha que médium é uma pessoa, assim, como o André se assustou um pouquinho, né? Mas são almas assim? E eu falo, são pessoas comuns. Veja como são comuns aqui mesmo, meus irmãos. Olha só. A dona Celina, ela suportou heroicamente o assédio de muitas legiões, de ignorância, miséria que lhe rodeava o esposo. O esposo dela não era pessoa fácil. Não comenta do esposo, não, mas ele fala que ela teve um esposo difícil. Ela passou no casamento por situações difíceis. O marido dela era assediado e replicava nela, na Eugênia, mas ela foi firme, né? Não se rendeu, não se rendeu. Eu conheci médicos que o esposo tirou ela do centro, ou da qualquer casa, você não vai. Vocês conhecem também casos assim, né? O esposo foi um terrível algoz no crescimento da mediunidade dessa pessoa que eu conheci, né? Então, essa Eugênia passou por isso também. Não se rende. E nós temos médios aqui que eu conheço que o esposo é difícil. Médio aqui que eu falo da minha vida, né? Esposo difícil, esposa difícil, que acaba provocando dificuldade no crescimento da pessoa. Mas a dona Eugênia foi firme, né? E aí, com essa firmeza dela, ela foi tendo um desenvolvimento da mediunidade melhor. Eugênia não, Tom, Celina. Celina, é verdade. Vamos falar, a Celina é um nome até mais novo. A dona Celina foi firme. O esposo dela foi difícil e ela ficou firme. Com isso, ela foi apurando a sua faculdade mediúnica, né? Por isso que o nosso irmão Aulos fala dela aqui. Vamos ver mais. A Celina, no caso daquela reunião que nós estamos vendo aqui, ele fala que não é um simples instrumento psíquico. Quer dizer, ela é mais do que um instrumento. Ela tem capacidades que o grupo espiritual usa dessa capacidade. É servidora abnegada na construção do espírito. É uma pessoa bacana, uma pessoa firme, né? Ela tem clarividência, tem clareaudiência. A clarividência, vamos falar um pouquinho mais para frente, vai aprofundar mais, mas a clarividência é uma espécie assim, é a alma que vê, sabe? Ela vê com mais clareza. Tem médicos que têm vidência. Vidência é assim, a pessoa é encarnada e vê o espírito assim, de vez em quando, passa um vulto, né? Tem alguns médicos que veem mais claramente, tem uns que veem. Então, o Chico Xavier via o encarnado lá, o espírito como se fosse um encarnado. Isso é uma vidência do mais alto grau. E a dona Celina tinha uma clara evidência. Ela, quando ela fica em estado sonambúlico, o colega entra na passividade, ela vê com clareza, ela escuta com mais clareza, né? Ela tem essa capacidade aqui. Tem a incorporação sonambúlica, ela permite, quando vai dar a passividade, ela não é tão como a Eugênia, ela não é tão, como se diz, a Eugênia é mais assim, ela permite mais, sabe? A Eugênia, a palavra que ele usou é de consciente, e a dona Celina é mais sonambúlica, ela fica mais sonolenta, né? A Eugênia é mais consciente e a Eugênia é mais sonambúlica. Sonambulia, gente, vocês sabem, o corpo se movimenta, né, com a autonomia do espírito, né? O espírito usa o corpo. O espírito sai do corpo, muitas vezes, enquanto o corpo dói, o corpo físico, né? Então, você veja que a dona Celina, ela tem essa clara evidência, ela vê mais profundamente, ela escuta mais profundamente,
ela permite essa incorporação sonambúlica em que a passividade dela não é, ela é semiconsciente, de certa forma, a gente vai ver mais adiante. Ela também se desdobra, como o nosso irmão Antônio Castro, mas não dá trabalho, né? Não requer vigilância contínua. Então, é um médio de várias capacidades, né? Por isso que o Aulus fala que é um instrumento muito pleno, né? Para o serviço útil na mediunidade. Então, a explicação do sonambulismo ali, ó, é uma condição que o paciente, durante o sono, levanta. Ele está dormindo, o corpo físico está dormindo. Mas ele levanta para caminhar aí, ó, andando assim, pertinho, né? Não vai longe, não. Não é igual nos filmes que ele põe o braço assim e caminha 50 quilômetros, não é isso. Fica por perto ali, né? Nesse caso, no sentido do espiritismo, o espírito está na dominância do corpo. Às vezes o espírito está preocupado com alguma coisa, o corpo faz ali o movimento dele. Então, é um sonambulismo natural, muitas vezes. Depois você vê. Aqui o Kardec faz uma pergunta interessante sobre o que é o sonambulismo. Lá na pergunta 425. Veja assim, o Kardec fala, e o sonambulismo? É um estado de independência do espírito. O corpo está em movimento, andando, movimentando, né? Sonambulismo. Ambulismo é andar. Você me fala assim na ambulância, lá no ambulatório, ambulismo, ambular é caminhar, movimentar-se. E o sonambulismo, né? Então, nesse caso, o sonambulismo, o espírito tem uma certa independência. A alma tem mais percepções, a alma alcança a clarividência, a alma tem a clareaudiência. Então, tem uma certa independência aí. Mas o espírito está na posse de si mesmo. Tá? Então, qual é a causa da clarividência ou a clareaudiência? É a alma que vê, né? Clarividente, clareaudiente. É a alma que está vendo, porque a alma está um pouco mais liberta das amarras do corpo. Quando a gente está aqui no estado de, quando nós estamos aqui no estado de, de, de relacionamento, né? Acordados, nós estamos no relacionamento da carne, o espírito fica um pouco mais preso. Quando a gente está dormindo, o laço afrouxa um pouquinho, de certa maneira, e o espírito tem uma certa independência. Dormindo pelo sono natural, pelo sono prolongado, por um passe, né? Por um hipnotismo, coisa assim. É uma energia, né? O espírito tem uma certa independência e vê mais. Aí o Hilário faz uma pergunta muito característica, as perguntas são muito importantes nesse livro, é como se a gente estivesse perguntando a nossa dúvida. Então, o Hilário faz uma pergunta assim, se a gente fizesse uma ficha psicoscópica da dona Celina aí, mostraria o que eu estou vendo agora? As energias, essas coisas? E se eu tirar uma ficha psicoscópica dela, é isso que eu estou vendo? Vai mostrar o que você está falando, seu Alves? Essa característica dela? Vai fazer a mesma coisa. Vai mostrar as emanações fluídicas de bondade e compreensão que ela emana. Não há um contraponto entre o que você vê a pessoa e o que o psicoscópio é. O psicoscópio mostra o que a pessoa é. De fato, sem mentiras, sem enganação, sem pensamento contraditório, porque não há como enganar o psicoscópio. Não tem jeito. Então, se tirar uma ficha dela, vai mostrar tudo isso? Vai mostrar. Porque vai determinar a natureza do pensamento da dona Celina, né? Aí o Aulus faz outro augúrio, fala assim, mais tarde, lá na frente, a humanidade, né, poderá examinar uma emissão de otimismo, de confiança, de tristeza, né? Ele fala que os princípios mentais são mensuráveis. Mensurável no sentido de medir, de olhar, de acompanhar, fazer uma ficha psicoscópica. Não sei se a gente vai chegar nisso um dia, né? Se a nossa humanidade, com os nosso caráter moral da humanidade, vai permitir isso. Imagina um cientista inventar uma máquina que lê o pensamento e imprime lá o sentimento. Nossa, sei não, viu? Aí volta naquela pergunta, naquela reflexão do Hilário. A humanidade está preparada para isso, hein? Uma máquina dessa?
O André, de posse do psicoscópio, olhando ainda o psicoscópio, você lembra que o psicoscópio está lá funcionando. Os três estão vendo. O Hilário e o André estão, assim, entusiasmados com o que a máquina permite para eles. E aí, o André fala assim, que quando olha para o cérebro da dona Celina, ele vê assim, o cérebro parece uma poderosa estação de rádio. E aí, cujas vibrações fulguravam como raios incessantes, iluminando o firmamento minúsculo. Olha que coisa linda. Ele olhou o neurônio, olhou as células da glia, olhou o tecido cerebral, olhou todo o conjunto do cérebro e falou assim, isso aqui parece um rádio. Essas emissões de luzes, essas emissões de fótons, né? Essas coisas que estão iluminando esse pensamento, um firmamento, parecia que fosse uma galáxia, né? Minúsculo, né? E ele fala assim, que reparei admirado os feixes de associação entre as células corticais. Então, lá no córtex cerebral, você tem diversas células, que chamam os neurônios e demais células da glia, tem várias células da glia, mas principalmente os neurônios que fazem as conexões, né? Transmitem as sinapses. Ele estava olhando uma sinapse, gente. Um neurônio comunicando com o outro. Ele fala assim que parecia vibrando com a passagem do fluxo do pensamento. O André estava vendo o pensamento transitar da dona Celina, transitando ali, gente. Será que um dia eu vou ver isso, hein, meus filhos? Será que um dia nós teremos essa oportunidade de ver o pensamento de alguém? Mas parecia iluminado. O André está falando, né? O Aulas, então, vai comentando. O André vai se espantando junto com o Hilário, e o André e o nosso irmão vai acrescentando conhecimento, né? Que a experiência da alma, no caso da dona Celina, ou qualquer outra alma, essas experiências vão sintetizando, né, na percepção da pessoa, na sensibilidade da pessoa, na condição do espírito, né? Tudo isso vai sintetizando. A experiência da alma sintetiza no espírito, né? E de volta para a equipagem da matéria. Então, quando a pessoa está desencarnada, essas experiências todas se sintonizam lá, se sintetizam lá, né? As percepções, os sentimentos, as capacidades, né? As individualidades, tudo isso fica sintetizado lá no espírito. Mas quando volta para a matéria, né? Lá no cérebro, o cérebro de encarnação, o nosso cérebro físico, né? Tudo isso está lá. Tudo isso está lá. Núcleos de controle das manifestações da individualidade. Então, a alma pensa, a alma tem capacidade, os acúmulos de experiências refletem lá no físico, né? E a alma se manifesta na individualidade. Então, a minha manifestação aqui, de cada um de nós, encarnados, é resultante do nosso acúmulo de experiências dessas encarnações passadas. Estão aqui no nosso cérebro espiritual, mas se expressam no nosso cérebro físico, né? É assim que a alma encarnada está no cérebro físico, tem no cérebro físico, governa o corpo, né? É assim que a alma encarnada governa o corpo físico. O pensamento, o sentimento, a emoção, a inteligência, a palavra, a leitura, né? A vida, as experiências, né? Os valores íntimos da mente, a ligação com o mundo exterior, né? Tudo que nós somos, o gosto estético, o gosto da poesia, o gosto da música, as expressões da matéria, somos nós com os nossos acúmulos, com as nossas encarnações passadas. É que ele está falando aí. O Aulos conclui assim: não podemos realizar qualquer estudo da faculdade mediúnica sem o estudo da personalidade. Não dá para estudar a mediunidade sem estudar a personalidade da pessoa. Porque a personalidade é a pessoa. Então, veja, como é que você vai estudar a mediunidade se o psicoscópio expressa a personalidade que não é adequada para a mediunidade? Né? Se naquele momento o psicoscópio mostra uma realidade que o médico fala, não, isso aí não está legal. Não.
essa mediunidade aí está equivocada para isso, né? Não podemos usar, né? Então, ele está dizendo assim, a mediunidade, o estudo dela passa pelo estudo da personalidade do ser humano. Então, ele fala, olha, você pega o cérebro físico, vamos estudar o pensamento, estudar a vontade da pessoa, né? Estudar o comportamento dela, de modo que isso, a gente conseguir administrar isso, entender isso, a gente vai entender melhor o fenômeno do mediúnico. Por isso que a irmã Eugênia está daquele jeito, a irmã Celina tem aquele pensamento, o Antônio Castro tem o pensamento dele, que redunda na expressão mediúnica dele. A gente vai ver lá na frente, quando estudar caso a caso, como o pensamento de cada um representa a sua expressão no lá na reunião mediúnica. Nós estamos estudando somente a equipagem, né? São esses 4 médios que estão na reunião lá. Então, esse recurso todo que as pessoas têm, muitas vezes, podem ser ocupados por entidades inferiores, numa obsessão, né? Por isso que ele fala, como é que vai estudar a mediunidade sem conhecer a personalidade da pessoa? Porque, às vezes, o médium está em processo de obsessão, né? E aí ele tem a mediunidade, poderia ser linda, está obliterada por algum obsessor. E a obsessão, lá no livro dos médiuns, o item, no capítulo 23, o Kardec, ele faz um capítulo praticamente só para isso. Estudo da obsessão. Capítulo 23, o estudo que é característica de cada tipo, que ele diz, o tratamento, a forma de abordar, tudo isso ele fala lá. Mas tem as obsessões simples, que a gente conhece mais, que são aquelas obsessões que o espírito fica o tempo todo impedindo o companheiro, né? Colocando coisa na cabeça dele, tratando de alterar o pensamento dele. Eu tô aqui com um rapaz, está falando comigo no celular, tá desse jeito, ele vive uma obsessão simples por enquanto, né? Que fica bloqueado. Ele ia no nosso curso sábado, marcou comigo para ir lá para começar o tratamento. Depois ele falou para mim assim, não consegui ir, é como se tivesse uma garra aqui comigo, né? Mas não é o caso aqui. Então, ele fala aqui que o médium, se a mediunidade, se não estudar a personalidade, a gente pode caminhar para um processo de obsessão. Alguns médios têm, falando desses 4 aí, mas tem outros médios, nos nossos grupos aí que vocês conhecem, que vivem um processo de obsessão, impede ele, né? E aí o Aulus fala assim, esse tipo de pessoa, no caso nosso aqui, merece a defesa e o auxílio das entidades sábias e benevolentes. O encarnado merece a proteção das entidades que cuidam desse departamento. O próprio Aulus, o Clarencio e tantos outros, o Alexandre, né? E tantos outros que o André, nos livros, nos mostram, né? E os encarnados são protegidos por essas entidades aí. Quando os medianeiros se sustentam no ideal superior. Então, às vezes, mesmo, nós queremos ser médio e temos medo, mas a mediunidade é isso aí, com seus problemas, suas dificuldades, mas que é protegida pelos nossos maiores se a gente tiver, assim, um ideal superior de bondade, né, de serviço ao próximo. Não tenhamos medo da mediunidade. Vamos avançar aqui. Aí, olha só o que o Aulus fala, gente. O Aulus, não, o Hilário pergunta assim, nossa, diante desse campo mental da Celina, com tudo que eu vi aqui, com essa mente radiofônica, essas emissões de tantas luzes do cérebro dessa senhora, será lícito aceitar a possibilidade de invasão dele por espíritos menos evoluídos? Olha, nossa, essa mulher tem essa capacidade toda. Isso está me dizendo, Aulus, que essa mulher pode ser invadida por um espírito menos evoluído? Será cabível? Isso pode acontecer, né, gente? Nós temos casos aí que vocês conhecem, né? Aí o Aulus fala assim, gente, para nós todos, olha, Hilário e André, nós não devemos esquecer que a Celina se encontra
encarnada numa prova de longo curso. Uma prova de longo curso. Ela tem 50 anos, se dedica, como ele falou, nós vimos a ficha dela. Uma ficha excelente, luta com o problema do esposo, uma média excelente, né? Mas o Aulus fala, olha, ela está internada numa prova de longo curso e que nos encargos de aprendiz ainda se encontra muito longe de terminar a lição. Ela ainda é aprendiz, está longe de terminar a lição. E pode derrapar. Pode derrapar. Por isso que não é só médium, qualquer um de nós tem que lutar constantemente com a nossa mediunidade. Tem que ser firme, tem que continuar. Porque eu estou completando 58 anos. A Celina tem 50 aqui, né? Ela falou. Tinha na época, né? Então, eu estou mais para frente dela na minha prova de longo curso. E aí ele fala, nossa irmã vem atravessando seus testemunhos. Nossa irmã vem atravessando seus testemunhos de fé, boa vontade, caridade, problema financeiro, paciência, né? Mas não está quitada com o passado. Não está quitada com o passado. Por isso que ele fala, tem toda essa mediunidade, tem toda essa capacidade, mas ela tem que tomar muito cuidado, porque não está quitada com o passado. E está internada numa prova de longo curso. Quem é médium mais antigo aqui sabe o que é a prova de longo curso. Que nós tenhamos cuidado, né? Se a nossa amiga Celina abandonar a disciplina, vai ter problema. Vai ter problema. Muitos médios se arrojam a prejuízo dessa ordem. A pergunta do Hilário é para nós aqui. A Celina pode cair? Sim, está na prova de longo curso. Ele fala para nós agora. Muitos médios se arrojam a prejuízo dessa ordem. Ensaio brilhante, começa muito bem, vai lá assiduamente, né? Acreditam que tem capacidade, né? Faz o bem, tenta fazer o correto, luta também com a sua dificuldade, né? Mas, às vezes, né? Ele fica equivocado, ele acha que é melhor que os outros, ele acha que a mediunidade dele é excepcional, ele acha que é um dirigente maravilhoso, ele acha que é um Raul Silva, né? Acha que ele tem uma passividade muito boa. Essas coisas que nós sabemos, né, gente? Né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Nós somos simples instrumentos. Aí ele fala que ainda não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos. É verdade. Nós ainda não vencemos a nossa dificuldade. Nós, médios aqui, tomemos cuidado. Nós não vencemos a nossa parada. Nós estamos internados numa mediunidade, numa prova de longo curso, né? Nós estamos também recuperando a nossa ficha. A nossa ficha. Que nem diz lá um companheiro que falou assim, que 70 anos de mediunidade, ele pergunta para o espírito ele estava encarnado, ele pergunta lá vamos falar, perguntou para o Aulus, né? O responsável lá para a reunião mediúnica do plano espiritual. Então, fulano, completei 70 anos de mediunidade, né? Não é o Chico, não, é o outro médico. Já estou no azul? Já estou no azul? Responde assim, fulano. Ainda está no vermelho. Então, meus irmãos, nós ainda estamos no vermelho, nós estamos a conta aberta. Eu muito mais ainda, né? Vamos avançando aqui para nós finalizarmos daqui a pouquinho já, meus amigos, certo? Ele fala assim, acho que é a última lâmina. Nossas realizações do presente, são pequeninas restas de claridade sobre as pirâmides do nosso passado. Gente, a nossa luz é tão pouquinha e nós temos uma pirâmide de sombra, né? Uma pirâmide de sombra da nossa mediunidade. E aí, finalizando, ele fala aqui assim, é por isso que a tarefa mediúnica, é por isso que a mediunidade, examinada como instrumento para a obra da espiritualidade,
não é tão fácil de ser conduzido a bom termo. É por isso que a reunião mediúnica, ou a mediunidade, ou o trabalho mediúnico, né? Se você olhar pelo lado, pelo viés da espiritualidade, está lá o Aulos, olhando o grupo mediúnico lá. A tarefa não é tão fácil de ser conduzida a bom termo, porque nós temos problema. Porque a Celina tem problema, a Eugênia tem dificuldade, o Antônio Castro tem dificuldade, o Tom tem dificuldade, e Raul Silva também está lutando com as suas dificuldades lá, né? Mas a realidade, a gente parece que o texto ele vai induzindo a gente a pensar que é só problema. Não é isso. Não é isso, não. Ele está falando da equipagem mediúnica. Ele usou o aparelho para ver a equipagem mediúnica. Que tem dificuldade, mas são pessoas muito boas. O Antônio Castro tem futuro, a Celina tem futuro, a Eugênia, continuando firme, tem futuro, o Raul Silva tem futuro, os outros 6 que estavam na reunião mediúnica são excelentes trabalhadores. E veja bem, todos os 10 estavam beneficiados pela luminosidade que vinha do alto. Todos os 10. Você não lembra que tinha uma coroa lá, com 10 pequeninos sóis iluminando a mente de todos eles? Finalizando esse capítulo, meus irmãos que estão nos ouvindo aí, né? A mediunidade é oportunidade. É uma bênção de trabalho, né? Nós olhamos aqui um pouquinho e a gente vai aprofundar mais para frente nos próximos capítulos. Ok, meus amigos, muito obrigado por terem a paciência de me ouvirem aqui, viu? É que eu falo muito, não se preocupe, não, é assim mesmo. Que Deus Obrigada, nos Tom. abençoe. É a Gabriela, Próximo. que vai falar sobre os Gabriela, né? capítulos 4 e 5, né? Isso aí.